manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom. Saudamos a todos os nossos ouvintes em mais esta programação. É com muita alegria em nossos corações que nós chegamos uma vez mais no seu lar para vos trazer a mensagem de Deus, a palavra que nos prepara para o arrebatamento. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja sobre cada um de nossos ouvintes em mais esta programação. Nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras no livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 17 e 18. Mas antes de lermos essa Escritura, nós vamos ouvir um maravilhoso hino com o irmão Isaías, e após esse hino então estaremos lendo a palavra de Deus. Perdido eu andei, bem distante dos braços de Deus, bem pra longe o pecado arrastou, e a minha alma quase se perdeu, sem esperança de um dia encontrar uma mão para me ajudar, que tirasse minha alma das trevas e mostrasse um caminho de luz. Mas existe alguém que liberta e que livra o pobre pecador, pois é Ele mesmo que transforma, Jesus Cristo, grande Salvador. Fui correndo então a procurar esse alguém para me ajudar, algo que fosse toda a verdade. Em religiões não pude encontrar. Deus me deu uma grande mensagem de um profeta para restaurar os mistérios que estavam escondidos. O irmão Brana veio revelar. Quem sou eu para ser escolhido nesta confusão que hoje está? Hoje Deus já escolheu sua noiva, brevemente Ele levará. Fui correndo então a procurar esse alguém para me ajudar, algo que fosse toda a verdade. Em religiões não pude encontrar. Deus me deu uma grande mensagem de um profeta para restaurar os mistérios que estavam escondidos. O irmão Brana veio revelar. Quem sou eu para ser escolhido nesta confusão que hoje está? Hoje Deus já escolheu sua noiva, brevemente Ele levará. São Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18 nos diz, as Escrituras nos diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja acrescentado sobre a palavra que foi lida. Eu daria um título à nossa mensagem nesta oportunidade, e eu intitularia A Igreja de Deus. Qual é a Igreja de Deus? Eu poderia dar um título mais específico: 5 identificações da Igreja de Deus. Eu creio que cada um de nós desejamos estar na Igreja de Deus, porque hoje nós temos milhares e milhares de igrejas, mas Deus tem compromisso somente com a sua igreja.
E é claro que nós desejamos estar na igreja de Deus. E para estar na igreja de Deus, nós devemos saber qual é a igreja de Deus. E para saber qual é a igreja de Deus, nós devemos conhecer as identificações dela para identificá-la. E então saber qual é esta igreja de Deus, a qual Deus tem compromisso com ela, então para que possamos pertencer a esta igreja. Eu vou falar sobre 5 das principais identificações que identificam a igreja de Deus. Na verdade, são 5 perguntas, e a resposta dessas perguntas é a identificação desta igreja. A primeira pergunta é: o que é igreja? O que é a igreja? A segunda pergunta é: quem a constituiu? Quem foi que criou a igreja? A terceira pergunta é: qual é a sua mensagem? Qual é a mensagem dessa igreja? Que mensagem que ela deve pregar? A quarta pergunta e quarta identificação é: como nós podemos nos tornar membros dela? E a quinta pergunta é: podemos nós chegar ao céu sem ser membros desta igreja? Com a resposta dessas 5 perguntas, nós teremos as 5 identificações da igreja do Deus vivo. Ouvintes, meu desejo é que você abra o seu coração e que você possa, de uma maneira especial, dar atenção para isso que estaremos falando, porque eu sei que isso é de suma importância para todos que desejam a salvação. Vamos aqui à primeira pergunta. Primeira pergunta é: o que é a igreja? Primeira identificação então da igreja do Deus vivo. O que é a igreja? A palavra igreja significa os chamados para fora. Então, nós vemos aqui que igreja quer dizer os chamados para fora. Israel, eles não eram chamados à igreja enquanto eles estavam no Egito. Eles foram chamados à igreja de Deus quando eles foram chamados para fora do Egito. Veja, ouvintes, que no Antigo Testamento a igreja era chamada o reino de Deus. Deus é um rei e a igreja era o domínio. É o seu domínio. Então no Antigo Testamento a igreja era chamada o reino de Deus. E aprendemos então que a palavra igreja quer dizer os chamados para fora. Já no Novo Testamento, a igreja ela é chamada o Império Messiânico, onde o Messias governa e reina. Ele reina sem barreira denominacional. Quer dizer, não há barreiras, não há credos, não há dogmas que venham interferir no domínio do Messias, de Jesus em sua igreja. Então vemos aqui que no Velho Testamento a igreja de Deus era chamada o reino de Deus, onde Deus reinava sobre ela. Já no Novo Testamento, a igreja é chamada o Império Messiânico, onde o Messias governa sem barreiras denominacionais. Então veja, ouvintes, que nós estamos vivendo em um reino onde temos acesso ao nosso rei. Então vemos que a igreja de Deus hoje, ela é um reino, ela é governada por um rei, por Cristo, o Messias, e nós temos acesso a esse rei. Aonde o Messias governa, nós temos acesso a ele. Nós temos um livre, um aberto caminho que nos leva até o nosso rei. Então veja, ouvintes, que assim como Israel, hoje nós somos chamados para fora, porque Israel foi chamado para fora do Egito, e então eles foram chamados à igreja de Deus, e eles eram o reino de Deus, onde Deus governava sobre eles. E hoje, preciosos ouvintes, nós, pela graça de Deus, fomos chamados para fora. Para fora do quê? Para fora do mundo, para fora do pecado,
para um império onde Cristo reina e domina sobre ele. Então a igreja de Deus é esses chamados para fora, não só chamados para fora do mundo pecaminoso, mas chamados para fora também do sistema do homem, do sistema denominacional, onde o homem reina, onde o homem é o cabeça. A igreja de Deus tem Cristo como cabeça. Ela é o povo chamado para fora, aonde Cristo governa sobre ela. Agora veja, ouvintes, que então nós fomos chamados para fora de tudo, para fora do pecado, para fora das organizações. Fomos chamados para fora de todas as coisas humanas, não para ser governado por um bispo ou algo assim, mas sim para ser governado por Cristo, o império messiânico. E Cristo, ele é o cabeça desse reino messiânico. E não se pode organizar um reino onde Cristo é o cabeça. Hoje o mundo denominacional, eles são igrejas organizadas, mas não podemos organizar pelo prisma natural a igreja do Deus vivo, porque Ele é o cabeça, Ele é o governador, Ele é o que reina. E qualquer um que tenta organizar o reino de Deus, ele estará contra o rei, e isso seria um anticristo. Para que vocês entendam, ouvintes, quando eu falo organizar, quer dizer organizar conforme a mente humana. Foi o que a primeira denominação fez. Eles organizaram, eles criaram hierarquias humanas, um chefiando o outro, criaram os estatutos e fizeram uma organização humana e tiraram Deus do meio deles. Agora veja, ouvintes, que a verdadeira igreja, ela pode ser chamada, nós estamos aí na primeira pergunta, o que é a igreja? Aprendemos que igreja é um povo chamado para fora, ela é hoje o império messiânico, onde o Messias reina, onde ele governa, onde ele tem a preeminência. E também vemos que a igreja, ela é chamada o corpo místico. O que é a palavra místico? Quer dizer misturas, onde a mistura de povos, nações, línguas, eles formam o corpo, formam a igreja do Deus vivo. E veja, ouvintes, que esse corpo, a igreja, ela é o corpo místico de Cristo, e não se pode organizar o corpo de Cristo, não, ele não pode ser organizado conforme a mente humana. Agora veja, ouvintes, que a pessoa, quando ela se converte, ela sai do mundo e entra onde? Em uma denominação? Não, ela entra em um corpo, não em uma organização humana. Ela entra para fazer parte de um corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. E a noiva e o noivo, eles são um, de tal maneira que o profeta nos diz que a igreja, a noiva de Cristo e o noivo, eles são tão unidos como a carne e a unha. Você não pode ser, você mexe na unha, você mexe na carne, mexe na unha, porque são juntos. Assim a noiva de Jesus, ela deve estar tão unida com Cristo nesta maneira. Agora veja, ouvintes, que Jesus nunca organizou uma igreja. A primeira organização foi a igreja romana, católica, quando eles se organizaram e saíram fora dos ensinos bíblicos apostólicos. E ela é chamada pelas escrituras em Apocalipse de a grande prostituta. Por que ela é chamada de prostituta? Porque ela se diz ser a noiva de Jesus e está dando com o mundo, com a política, com o pecado. Uma mulher que tem um marido, que diz ter um marido e anda com outros, ela é uma prostituta. E assim a igreja hoje, romana, ela diz ser de Jesus, mas está flertando com tudo que é o mundo, o pecado, a política e tudo mais. Eu sei que isso é duro ouvir, mas eu tenho que falar a verdade. Doa onde doer, porque o eleito, ele terá que sair do sistema do homem e entrar para a palavra, entrar para a igreja de Deus, para esse império messiânico, onde Cristo é o governo, é o governador. Agora veja, ouvintes, essa grande prostituta, a Bíblia diz que ela está sentada sobre muitas águas. Águas significa o quê? Povos, nações. E você vê que isso é o que encontramos hoje. Agora veja, ouvintes,
que a Bíblia diz que esta igreja prostituta, ela tinha sobre ela muitos nomes de blasfêmia. Nomes de blasfêmia significam o quê? Nomes de denominações ligados a ela. Por isso a Bíblia diz que as denominações são filhas da grande prostituta, porque elas seguem o mesmo estatuto, a mesma forma da mãe. Elas surgiram desta mãe denominação, e ela é chamada mãe das meretrizes. Você encontra isso no Apocalipse. Agora veja, ouvintes, que nós estamos falando sobre o quê? Qual é a igreja do Deus vivo? Mas para ver a igreja de Deus vivo, temos que dar uma olhada na igreja nominal também. E é o que nós estamos encontrando aqui, os chamados, que se chamam igreja. Agora, a igreja do Deus vivo, ela não pode ser organizada no que diz ao mundo, mas ela é unida não por ligaduras denominacionais, mas pelo poder do Espírito Santo. E você pode perguntar, às vezes perguntamos para alguém dizendo: você é um cristão? E muitos dizem: eu sou um batista, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso, você não quer dizer nada com isso. Se você é um cristão, você tem que ser uma criatura nascida de novo. Então veja, ouvintes, que estamos falando sobre a igreja do Deus vivo, a característica dela. Agora eu pergunto você, já podemos ver aqui qual é a igreja do Deus vivo então? É um povo chamado para fora, um povo guiado por Cristo. Ela é um corpo místico, é o corpo de Cristo. E a segunda pergunta é: quem foi que constituiu? Quem foi que criou, que fundou esta igreja? Muitos dizem assim, cito: a minha igreja foi fundada por tal homem. O outro: a minha denominação foi fundada por esse e por aquele. Mas eu quero saber quem foi que fundou a igreja do Deus vivo. Jesus, ele é o fundador desta igreja. Ele é o cabeça. Esta igreja começou ali no Pentecostes, ali em Atos, quando o poder de Deus caiu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Ali então nós vemos, preciosos ouvintes, que foi ali no Pentecostes aonde a igreja do Deus vivo foi fundada, foi aonde onde ela se originou, foi ali no Pentecostes, quando o poder de Deus desceu sobre ela. Você pode encontrar citações sobre isso em Lucas capítulo 24, verso 49, Atos capítulo 1, versículo 8, Efésios capítulo 22, versículo 1, e também no livro de Colossenses. No livro de Colossenses, o qual nós vamos ler agora, Colossenses capítulo 1, versículo 17 e 18, aonde a Bíblia diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Então o fundador dessa igreja é quem? Cristo. A terceira pergunta é: qual a mensagem que essa igreja tem que pregar? Qual? Em primeiro lugar, ela tem que pregar arrependimento. Você encontra isso em Lucas capítulo 24, versículo 46. A mesma mensagem que ela pregou quando ela foi inaugurada. E o que ela pregou lá? Ela pregou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela pregou a Santa Ceia Bíblica com vinho puro e pão asmo. Ela praticava o lava-pés. São João capítulo 13, você encontra isto. Ela anunciava a ordem da igreja, dos dons da igreja. Ela, a igreja de Deus vivo, mostrava que a mulher não deveria estar pregando nos púlpitos. Você encontra isso em Coríntios, 1 Coríntios 14, versículo 35. Você encontra Paulo. Deus vivo deve pregar. Ela deve pregar a mesma mensagem que ela pregou quando ela foi inaugurada. E o que ela pregou lá? Ela pregou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela pregou a Santa Ceia Bíblica com vinho puro e pão asmo. Ela praticava o lava-pés. São João capítulo 13, você encontra isto. Ela anunciava a ordem da igreja, dos dons da igreja. Ela, a igreja de Deus vivo, mostrava que a mulher não deveria estar pregando nos púlpitos. Você encontra isso em Coríntios, 1 Coríntios 14, versículo 35. Você encontra Paulo falando isso, anunciando
mostrando que a igreja, que a mulher, ela não deveria estar usando os púlpitos da igreja para com a autoridade. 1 Coríntios capítulo 14, melhor dizendo, versículo 34, mostrando que a mulher deveria estar em silêncio na igreja, não pregando, não usando de autoridade. Mas hoje vemos as igrejas, chamadas igrejas, elas têm deixado isso de lado. Você encontra em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao 12, Paulo diz que a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, em silêncio. Então veja, essa era os ensinamentos da igreja primitiva. Isso e muitas coisas mais que não temos tempo de falarmos nesse programa. E a igreja do Deus vivo hoje, ela deverá pregar estas mesmas coisas. Porque se o rei dela, a igreja, então ela é o que? Um domínio, onde o Messias domina. E se o Messias ele está vivo, ele ensinará aquilo que ele ensinou no princípio. Agora veja, ouvintes, que hoje nós encontramos muitas pessoas pregando outros evangelhos, mas a igreja de Deus vivo, ela deverá pregar aquilo que a igreja pregou quando ela foi inaugurada. Agora, ouvintes, a quarta pergunta é: como podemos nos tornar membros dela? Como? Não se pode unir a essa igreja, tem que nascer nela. Não podemos nos unir a ela. Muitos dizem: eu vou me unir à igreja de Deus. Não há como se unir a ela. Há uma só maneira: nascer nela. Porque hoje nós encontramos muitas pessoas enxertadas em Cristo. Como você pega um pé de laranja, você pode enxertar ali um galho de limão, de morgota, tangerina, tantas outras frutas. Mas cada galho produzirá segundo a sua natureza. O galho de limão produzirá limão, mas quando brota, quando nasce do tronco da laranjeira um broto de laranja, ele produzirá laranjas. Hoje vemos todas as denominações. O metodista enxertado em Cristo, o metodista enxertado produzirá um metodistazinho. O católico produzirá um católicozinho. O assembleiano produzirá um assembleianozinho. Mas quando nasce de Cristo, então você produzirá um cristão genuíno. Você não pode se unir, você tem que nascer nesta igreja. Você tem que nascer nela. Veja em João capítulo 3, quando Nicodemos se achegou a Jesus, Jesus disse: necessário te é nascer de novo. Nascer de novo, ter um novo nascimento. 1 Coríntios também capítulo 12. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, eu quero ler aqui aos nossos ouvintes. 1 Coríntios 12, versículo 13, nós vemos sobre o nascer nesta igreja, não se unir a ela. Veja aqui: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Foi o que eu disse no início, que a igreja ela é também o corpo místico de Cristo. Então veja, ouvintes, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então vemos aqui, ouvintes, que não há forma de se unir a essa igreja. Temos que nascer nela através do batismo do Espírito Santo. Agora, para ter o Espírito Santo, é necessária obediência a toda a palavra. Não adianta alguém dizer: eu tenho o Espírito Santo, e negar o batismo em nome do Senhor Jesus, negar a Santa Ceia Bíblica com vinho puro, pão asmo e lava-pés, negar a doutrina apostólica. Não, você só terá o Espírito Santo tendo obediência a toda a palavra. Então o Espírito Santo virá sobre você. Agora, a quinta pergunta, encerrando, é: podemos chegar ao céu sem ser membros desta igreja? Não, de forma alguma. Por isso Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito. Água quer dizer da palavra, do Espírito quer dizer o batismo do Espírito Santo sobre você. Quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Então, se você nasceu da água e do Espírito, você entrou nesta igreja. Você não pode ir para o céu até que você seja membro desta igreja, e não pode ser membro dela até que você não nasça de novo.
Que Deus vos abençoe, ouvintes, e que você que deseja o arrebatamento possa meditar nisso. O que é a igreja? A igreja quer dizer os chamados para fora. A igreja quer dizer o império de Cristo, onde Cristo governa sobre ela. A igreja, ela é um corpo místico. Quem constitui essa igreja? Foi o próprio Jesus que a fundou, que trouxe a existência. Qual a mensagem que essa igreja tem que pregar? A mesma mensagem que ela pregou quando ela foi fundada. O mesmo batismo, a mesma doutrina. Como podemos nos tornar membros dela? Através do novo nascimento. Não podemos se unir a ela, temos que nascer nela através do batismo do Espírito Santo. E por último, podemos chegar ao céu sem ser membros dela? De forma alguma. Não há como chegar no céu sem ser membro dessa igreja. Para me ajuda, que tirasse. Ser nascido de novo tem que ter o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não há arrebatamento. Que Deus vos abençoe, ouvintes, e esclareça isso em vossos corações. Por isso foi necessária uma mensagem nesses últimos dias, para revelar essas coisas e para mostrar que Cristo está em sua palavra. Há só uma igreja de Deus. Há milhares e milhares de igrejas, mas uma só é a igreja de Deus. Essa que foi gerada por Deus, essa que Cristo é o cabeça, não o homem o cabeça. Essa que prega a mesma mensagem que pregou no Pentecostes. Uma só igreja. E eu creio, ouvintes, que o verdadeiro cristão, ele desejará ser membro dessa igreja. Eu te convido nesse programa, pertença a essa igreja. Não se una a ela, porque não há como se unir a ela, mas eu te convido, nasça nela, através do batismo do Espírito Santo. E você irá iniciar isso sendo batizado em nome de Jesus, obedecendo a palavra, se aprofundando em Deus, até que o Espírito Santo venha e nasça e te encha do Espírito Santo. E então você nascerá nessa igreja, na igreja do Deus vivo. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Esta é a minha oração, e que a palavra de Deus seja ampliada em vossos corações. Este mundo perdido eu andei, bem distante dos braços de Deus. Bem pra longe o pecado arrastou, e a minha alma quase se perdeu, sem esperança de um dia encontrar uma mão para me ajudar, que tirasse minha alma das trevas e mostrasse o de luz. Mas existe alguém que liberta e que livra o pobre pecador, pois é Ele mesmo que transforma, Jesus Cristo, grande Salvador. Fui correndo então a procurar esse alguém para me ajudar, algo que fosse toda a verdade. Em religiões não pude encontrar. Deus me deu uma grande mensagem de um profeta para restaurar os mistérios que estavam escondidos. O irmão Brana veio revelar. Quem sou eu para ser escolhido, nesta confusão que hoje está? Hoje Deus já escolheu sua noiva, brevemente Ele levará. Fui correndo então a procurar esse alguém para me ajudar, algo que fosse toda a verdade. Em religiões não pude encontrar. Deus me deu uma grande mensagem de um profeta para restaurar os mistérios que estavam escondidos. O irmão Brana veio revelar. Quem sou eu
para ser escolhido nesta confusão que hoje está. Hoje Deus já escolheu sua noiva, brevemente Ele